Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de biologia. Hoje a aula vai ser sobre divisão celular, especificamente sobre mitose. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Josian Galúcio da Frota e de antemão já vou pedindo o seu like, já vou pedir que você se inscreva, aperte o sininho também para lhe lembrar das próximas aulas que virão e não se esqueça de compartilhar esse assunto. Então vamos lá pessoal, divisão celular. A divisão celular é composta por dois processos, a intérfase e a divisão celular propriamente dita, que é a mitose e a meiose. Hoje a gente vai ver a intérfase e vai ver, claro, a mitose detalhadamente. Antes de iniciarmos, a gente precisa entender que existem duas células, dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. E a divisão celular da célula procarionte é muito mais simples do que a célula eucarionte. A gente vai ver que a célula eucarionte, que apresenta a carioteca, a divisão celular dela é formada por várias etapas, como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, alguns conceitos são importantes e vocês não podem esquecer, como, por exemplo, o ciclo celular. O ciclo celular é formado pela etapa da intérfase e a divisão celular propriamente dita. Então, primeiramente, tem que ter a intérfase, o período de preparação para sim ter a divisão celular, que a gente vai ver hoje, que é do tipo mitose. Precisamos entender ainda que existem alguns tipos de células. As células somáticas, que são todas as células do nosso corpo, como as células do coração, as células do cérebro, células do estômago, do pulmão, da pele. Essas células, elas são diploides. Nós temos também as células germinativas, como as células do testículo e as células do ovário. Essas células também são diploides, 2 N's. E esses dois grupos de células se reproduzem por mitose. As células germinativas, que é o ovário e o testículo, que são diploides, elas vão se dividir, elas vão formar gametas, que são as células gaméticas, espermatozoide e óvulo, por meiose. Então a meiose, que é um processo que a gente vai ver numa outra aula, ela é utilizada somente para fabricar os gametas, o espermatozoide e o óvulo. Então a gente vai estudar um tipo de divisão celular que ela serve para reestruturação das células, para multiplicação das células, para reposição de células mortas ou de células danificadas. Então, antes da mitose ocorrer, vai ocorrer uma preparação, que a gente chama de intérfase. Essa intérfase ela é dividida em 3 etapas, ou 3 fases, ou 3 períodos, que é o G1, S e G2. O período G1, também chamado de crescimento, ele antecede a duplicação do DNA e também é nessa etapa que ocorre grande produção de proteína. A segunda etapa é chamada de S, ou síntese, e é nessa etapa exclusivamente que vai ocorrer a duplicação do DNA. E por último tem a etapa G2, que também vai ocorrer ali o armazenamento de energia e a produção de mais proteínas. Então são essas 3 etapas, essas 3 fases que vão ocorrer na intérfase. Não podemos esquecer ainda que em 2 etapas especificamente da intérfase vai ocorrer uma checagem de pontos danificados. A gente chama isso de pontos de controle ou pontos de checagem, que vai ocorrer na fase G1 e também na fase G2. E se a célula encontrar algum defeito, ela vai ser destruída. Um conceito que a gente vai chamar agora de apoptose. E aí, assim, a célula vai ser fagocitada. Ainda na intérfase, às vezes pode ocorrer uma 4ª etapa que a gente chama de G0. A célula entra em repouso. Ocorre normalmente com algumas células que demoram até mesmo para se duplicar, como, por exemplo, as células nervosas. É uma fase em que às vezes a célula ela permanece ali por muito tempo. Então, após esse período, nós vamos para a divisão celular propriamente dita. A mitose é um processo equitativo no qual uma célula vai fabricar outras com o mesmo número de cromossomos. E essa etapa ela é formada ali por 4 subetapas, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí existe vários macetes, várias dicas na internet de como memorizar. O Promatel, que significa prófase, o M de metáfase, o A de anáfase e o TEL de telófase. Existe também o Promete, Muito Amor, o Terror, que a primeira letra promete é prófase, muito, M de metáfase, o amor de A de anáfase e terror
de telófase. Então promete muito amor ou terror. Então, há duas dicas para memorizar essa sequência. Então, convém lembrar essas etapas nessa sequência: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, vamos agora para a primeira etapa. Então, na prófase, vocês têm que saber o que ocorre em cada etapa. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, acompanhem, por favor. Então vamos relembrar um pouquinho da célula. A célula é formada pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. Dentro do núcleo existem algumas estruturas, como os nucléolos, como o nucleoplasma e a cromatina. A cromatina é o DNA fininho, que não está no período de divisão celular. Então, no momento em que vai ocorrer a divisão celular, esse DNA ele engrossa, ele se compacta, formando ali o cromossomo, que tem o formato normalmente de X. Então, a primeira etapa, nessa primeira etapa ocorre a condensação dos cromossomos. Primeiramente, os cromossomos eles iniciam a condensação, a chamada espiralação ou compactação. Eles vão ficar grossos, formando aí duas cromátides. Surgem ainda as fibras proteicas, que a gente também chama de áster, e o conjunto dessas fibras proteicas junto com os centríolos a gente chama de centro celular. Surgem ainda as fibras do fuso mitótico, também chamadas de fibras contínuas, que são fios que vão ligar um centríolo ao outro. Não podemos esquecer ainda que os centríolos eles também vão migrando para lados opostos. Então essa é a etapa da prófase. A maioria dos autores eles citam apenas essas 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que alguns livros trazem uma 5ª etapa, que seria prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Então essa 2ª etapa ela pode aparecer em alguns livros, e aí você tem que ficar ligado, porque o surgimento das fibras cromossômicas podem fazer parte dessa 5ª etapa, chamada de prometáfase, juntamente com a desorganização e desaparecimento da carioteca e do nucléolo. Então esses fenômenos podem fazer parte da etapa chamada prometáfase. Mas se por acaso você encontrar um livro em que não fale dessa 5ª etapa, esses últimos fenômenos fazem parte da prófase. Então, considerando as 4 etapas, vamos para a 2ª. Na metáfase, os cromossomos eles vão atingir o máximo de sua condensação, eles vão ficar bem grossos. Inclusive, é nessa etapa que é introduzida a colchicina, uma substância que vai fazer com que os cromossomos parem de se duplicar, para poder sim fabricar o ideograma, que é tirar uma foto ali no microscópio, aumentar, recortar ali todos os cromossomos e montar numa prancha que a gente chama de ideograma. É aqui também que os cromossomos eles vão ficar dispostos no meio da célula, a gente chama isso de placa equatorial, então eles se organizam nessa região do meio. E também no final dessa etapa vai ocorrer a duplicação dos centrômeros, o qual vai acarretar a separação das cromátides irmãs, para que na próxima etapa, chamada de anáfase, as cromátides irmãs elas sejam puxadas aí devido ao encurtamento das fibras cromossômicas. Essa etapa ela termina quando essas cromátides irmãs chegam aos polos, iniciando aí a última etapa, que a gente chama de telófase. Nessa etapa vai ocorrer ali a descondensação dos cromossomos, eles voltam a ficar fininhos na forma de cromatina. Observe ainda que a carioteca ela volta a se organizar, o nucléolo também volta a se organizar e inicia a citocinese, também chamada de citodiérese. A citocinese nada mais é do que o estrangulamento da célula para ocorrer a divisão, a separação dela. Então essa citocinese aí, vai ocorrer de fora para dentro, que a gente chama de citocinese animal, e aí vai formar 2 células filhas. Então vocês viram aí a etapa completa da mitose, com a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Deixa eu colocar aqui mais uma imagem para que vocês percebam essas etapas aqui em algumas células, células animais e as células vegetais. Observem aqui, nós temos a hipérfase, seguido aí da prófase. Então a cromatina começa a querer se condensar. Aqui a gente já tem o finalzinho da prófase, iniciando a metáfase, com todos os cromossomos indo para a região equatorial da célula. O que é essa região equatorial? Imaginem lá uma linha imaginária no meio da célula.
como se fosse a linha do Equador separando ali o planeta em dois lados. Então essa linha imaginária no meio é chamada de linha equatorial. Então os cromossomos vão ficar nessa região do meio. Depois a anáfase, com a separação das cromátides irmãs, indo para a ponta devido ao encurtamento das fibras cromossômicas. E quando elas chegarem ali nos polos opostos, vai ocorrer a separação da célula em duas, ó, ocorrendo a citocinese, formando ali duas células na telófase. E para a gente finalizar a mitose, a gente não pode esquecer que existem ali dois tipos de mitose. A mitose que ocorre nas células dos animais e também nas células vegetais. E existem diferenças. Então, nos animais existem centríolos e os centríolos é que vão puxar ali os cromossomos. Nas células vegetais isso não ocorre. Então, nos animais a mitose é do tipo cêntrica e nos vegetais é do tipo acêntrica, porque não tem o centríolo aí para poder puxar os cromossomos. Além disso, a célula animal ela é astral, quer dizer que ela forma ali aqueles tracinhos formando o áster ao redor dos centríolos, enquanto os vegetais eles não têm centríolos, automaticamente não vai ter áster. Então ela é anastral, os vegetais. E por último, em relação à divisão da célula. Nos animais, a citocinese ela é centrípeta, ela vai ocorrer de fora para dentro, e nos vegetais a divisão é do tipo centrífuga, ela vai ocorrer de dentro para fora. Então essas são as diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Não esqueça, se você gostou, dê aquele like, ajude o canal e se prepare aí para um novo vídeo agora sobre meiose. Valeu, pessoal!